Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 27 de maio de 2023. São 8 horas da manhã. E aliados veem sucessivos erros de Deltan após cassação. Ou seja, o principal desses sucessivos erros de Deltan Dallagnol, segundo o jornal O Globo, foi aliar-se a Bolsonaro. Foi exatamente a aliança com Bolsonaro e também com o tal Nicolas da Peruca e outros extremistas de direita. Aliados de Dallagnol avaliam que ele cometeu sucessivos erros após ser cassado pelo TSE e isso dificulta sobremaneira qualquer tentativa dele de recuperar o mandato. O principal desses erros, na visão de nomes de dentro e de fora do Congresso Nacional, foram as críticas ao presidente da casa, Arthur Lira, e Dallagnol disse que tentou contato com o deputado, mas que ele fechou as portas. Membros do partido Dallagnol, Podemos, consideram que Lira foi duro com ele, mas também avaliam que ele teria agendado a instauração da CPI do MST, o Lira, na semana passada, em um horário que esvaziaria a coletiva do Dallagnol após ser cassado. Mas o principal erro apontado por aliados do ex-procurador foi se alinhar a figuras da extrema-direita como Jair Bolsonaro e Nicolas Ferreira, do partido do ex-presidente. Eles realizaram uma live no início da semana em que afirmaram que estão tentando calar a voz de ambos em referência ao judiciário. Outra crítica é referente à manifestação convocada por Dallagnol com o Movimento Brasil Livre para 4 de junho. Inicialmente, o ato seria na Avenida Paulista, mas foi transferido para o Largo da Batata, em São Paulo. A avaliação de aliados é que a manifestação não terá aderência. Enquanto isso, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski vão ao churrasco de Lula no Alvorada. Os ministros participaram de um churrasco promovido na sexta-feira pelo presidente. Os ministros do STF, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, também marcaram presença no churrasco promovido pelo presidente Lula na noite de sexta-feira no Palácio do Alvorada. Gilmar e Moraes chegaram ao evento acompanhados do ex-ministro Ricardo Lewandowski, que se aposentou em 11 de abril. Além dos magistrados, o churrasco reuniu ministros do governo, como Paulo Pimenta, Alexandre Padilha e lideranças do governo na Câmara dos Deputados e no Senado. E mudanças no TSE garantem a inelegibilidade de Bolsonaro. A mudança na composição dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral, com aval de Moraes, é negativa para o ex-presidente. As duas mudanças na composição dos ministros do TSE feitas por Lula serão decisivas para que Bolsonaro fique inelegível. Floriano de Azevedo Marques, um dos indicados, é muito próximo de Alexandre de Moraes e ele atuou nos bastidores para emplacar o aliado. Já André Ramos Tavares, ministro substituto, até mantém relação com Bolsonaro, mas fontes do TSE garantem que entre Moraes e Bolsonaro, esse novo ministro do TSE optará por ficar do lado do presidente do TSE, Alexandre de Moraes. Os novos ministros ocuparão as vagas de Carlos Orbach, que é um bolsonarista assumido, e Carlos Mário Veloso, que tinha a atuação incerta. Por isso está demorando a apreciação da inelegibilidade de Bolsonaro, porque estavam esperando no TSE essas mudanças de nomes. E os primeiros convocados a depor na CPI do 8 de janeiro são Anderson Torres,
Mauro Cid e o coronel G. Dias, do GSI. E vem mais por aí. A condição do presidente da CPMI do 8 de janeiro para convocar Bolsonaro é que surja algum fato relevante contra ele. Ou seja, se ele não vê fato relevante nenhum contra o Bolsonaro nesse momento, não vai ver nunca mais, porque o que mais há nesse momento são fatos ligando Bolsonaro aos fatos de 8 de janeiro. Inclusive, o Bolsonaro disse ontem que a CPMI do 8 de janeiro deve ser a principal preocupação da extrema-direita no Congresso, porque ele sabe que essa CPMI pode pegá-lo em cheio. E a defesa do juiz Eduardo Apio, afastado pelo TRF4, nega peremptoriamente que ele tenha dado tal telefonema, e o defensor dele, o jurista Pedro Serrano, diz o seguinte: mesmo que ele tivesse dado trote, isso não significaria falsidade ideológica. Trote não é falsidade ideológica. Não havia possibilidade de provar nenhuma intenção maior do que, vamos dizer, como dizem popularmente, encher o saco do alvo do trote. Porém, o juiz e o próprio defensor dele negam peremptoriamente que a voz seja dele e dizem que a perícia uma perícia mais apurada vai demonstrar isso. E aliados de Lula comparam isolamento dele a Dilma Rousseff, mas o Lula já disse que vai sair do isolamento e vai entrar no jogo político a partir de agora. Por isso ele disse a frase: agora começou o jogo. Ele estava resistindo a entrar na mediação política no Congresso, mas agora viu que não vai ter jeito. E junho de 2013 completa uma década e é considerado por especialistas responsável pela ascensão da extrema-direita no país e pela polarização que conflagra a sociedade. Manifestações de rua legaram ao país polarização e rearranjo de forças, avaliam pesquisadores e políticos. E mensagens racistas vazam de uma assessora parlamentar, adivinha de onde? De Santa Catarina, do PTB. São mensagens asquerosas que essa senhora postou na internet e que foi num grupo privado, mas alguém desse grupo vazou. E do apoio a Bolsonaro à ocupação do cargo no governo Lula, o presidente da CPI do 8 de janeiro acena aos dois lados. Esse Arthur Maia é visto como agente duplo e ele já começou mal aí na CPI, dizendo que não há motivos para convocar Bolsonaro. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia.